drogas. Eu não sei se você que veio nessa noite tem um parente assim. Eu tenho, que está viciado, a gente interna, sair da casa de recuperação e não consegue. O nome será glorificado. Esse é o meu pedido a ti, ó Pai. E que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quem está me ouvindo bem, dá uma glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia Sagrada, abra ela no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 8, e no seu versículo 31, me perdoa. Evangelho de Marcos, capítulo 8, e no seu versículo 31. Aleluia. Hoje tem resposta de Deus para a tua vida. Pode ficar à vontade, lindo. Você pode passar a hora que você quiser. Fica à vontade aí. Você que está sem Bíblia ali, ó, levanta a mão. O Leandro está com Bíblia ali, ó. Tem homens Bíblia aqui, mas tem Bíblia ali também. Tá bom? E você pode ficar calmo aí que eles vão te ajudar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, e o versículo 31. Aleluia. Eu creio que o Senhor está quebrando algemas nesta noite. O Senhor está liberando hoje tudo aquilo que estava preso, estava aprisionado, que era para destruir a minha e a sua vida, está sendo quebrado no meio dessa rua hoje, no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Quem achou aí diz glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: e então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Sofresse muitas coisas. E fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ele ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, e então Pedro, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me ou me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Fala mais alto, a sua? Ou o que o homem poderá ou poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Curva sua cabeça, porque nós estamos num ambiente onde o Senhor, Ele já tem falado conosco. O Senhor tem falado para nós agora por intermédio das oportunidades, que aqui não vai ter algemas essa noite, que não vai ter prisão essa noite. Essa noite é uma noite de libertação, de liberdade, de andar livre, porque o Senhor está passeando, o Espírito do Senhor está passeando em nosso meio, e Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai salvar, porque Ele é poderoso. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos, ó Deus, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Senhor, tome nas Tuas mãos agora, Senhor, o Teu povo. Senhor, tome todos aqueles que estão agora também na rede social, aquele que talvez agora está no seu sofá, na sua empresa,
ou talvez está em um cantinho, ou está em um lugar isolado, esperando ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, fala com o teu povo, Senhor. Direciona, ensina, corrige, levanta o teu povo, levanta os soldados, Senhor, meu Deus, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque só o Senhor sabe, ó Deus, o quanto o Senhor, meu Deus, ó Pai, nos ama, por enviar o teu Filho para morrer por nós. E nós te agradecemos, ó Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Pode se assentar, aplaudindo o Senhor, que Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Irmãos, essa palavra que Deus falou comigo quando eu estava ali na casa, toda segunda-feira eu tiro um tempo para me poder ir ali na casa, onde a gente alugou, e ali eu fico sentado, meditando na palavra, aprendendo, sendo direcionado pelo Espírito Santo. E quando eu orava ali, falava com o Senhor e estudava a palavra ali, o Senhor falou algo comigo muito importante sobre as estratégias de Satanás. O quanto o diabo ele é astucioso e quanto ele é inteligente para destruir a obra de Deus. O quanto ele faz com que os homens de Deus e as mulheres de Deus não percebam os ataques dele e muitas das vezes esteja envolvido nas coisas deles, achando que estão fazendo a vontade de Deus. E nós temos dificuldade, porque a nossa geração, a geração que está no meio da tecnologia, é a geração que hoje, não é que a gente tem tudo fácil, é que hoje nós estamos numa era boa. As coisas evoluíram, então os nossos filhos e nós, alguns de nós sofreu algumas coisas, mas os nossos filhos vão pegar as coisas com mais coisas leves, coisas boas. Não vão ter uma dificuldade como nós passamos. E se tiver, não vai ser como nós vivemos. E às vezes a dificuldade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que eu e você produza algo diferente. A Bíblia nos ensina que todas as vezes que nós passamos problema, dificuldade, que a gente passamos coisas a qual nós entramos para a dependência de Deus, isso nos fortalece. E nós, a geração do século 21, estamos tão acostumados com o Deus de agora e faz agora, que não respeitamos mais o tempo de Deus. Se tem uma coisa que nós temos dificuldade de respeitar o tempo de Deus e de respeitar o que Deus tem para você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos ou daqui a 10 anos. Todos os homens da Bíblia que foram cheios de Deus e que receberam algo da parte de Deus, todos eles respeitaram o tempo de Deus. Quando você olha para Noé, ele teve que construir a arca, esperar a chuva para que algo acontecesse, para ele ver o resultado do trabalho dele. Então, todos os homens de Deus. Então, quando Noé entrou naquela arca, e quando ele viu que aquela chuva não atingia a sua família, e que tudo aquilo que ele construiu, colocou sua família dentro, eu consigo entender que ele possa ter colocado no coração dele a satisfação de ter trabalhado tanto. Porque muitas das vezes a gente vai trabalhar, vai construir, e não vamos conseguir colocar a nossa família dentro. E Noé, ali ele já nos mostra que a dificuldade faz parte do chamado de Deus. As coisas que eu e você vamos passar para servir ao Senhor, às vezes você não vai querer passar, mas são necessárias para você ter experiências que marcam a sua vida e você possa falar assim, eu sou totalmente dependente de Deus. Quando nós olhamos para Abraão demorou muitos anos. Deus falou com ele com 75 anos. E ele só vai ter o filho quando ele está quase com 100 anos. Ele demorou 20 e poucos anos para receber o filho da sua promessa. Aquilo que Deus lhe prometeu demorou anos para chegar na mão dele. Mas ele respeitou o tempo e continuou nos seus processos cuidando da sua esposa, ainda que ele não tinha um filho, ainda que ele podia ter tido Ismael, mas a Bíblia nos ensina que ele respeitou o tempo de Deus. E quando a promessa chegou, e quando Deus lhe concedeu o filho, ele foi aprovado, por quê? Porque ele tinha tempo com Deus. Porque a fé não vai crescer de um dia para o outro. A fé, Jesus diz que ela é como um grão de mostarda. Tem que crescer com o tempo. Então, experiências são necessárias. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos uma dificuldade de entender isso. Porque nós olhamos para a Bíblia, às vezes, como um conto de Percy Jackson, o ladrão de raios, Harry Potter.
Nós estamos na geração que olhamos para o Velozes e Furiosos com seus carros exorbitantes, e nós vamos vendo da tecnologia do aqui e agora. E esquecemos que o Deus que criou os céus e a terra, ele poderia ter criado tudo em um dia só, mas ele também respeitou o próprio tempo dele. Ele fez tudo no tempo. Então todos os homens que Deus chamou, que Deus vai aparatar, que Deus vai preparar ou para um avivamento, ou para ser um grande pregador, ou para ser um pastor, ou um profeta, ou algo que seja grande, Deus vai caminhar com ele e ele vai ter que aprender a viver na dependência. E se você não aprender a respeitar o que Deus tem com você, você não vai viver seu chamado. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós vamos ver esse texto é muito rico. Por quê? A Bíblia vai nos ensinar aqui que Jesus, ele vai contar uma coisa aos seus discípulos, uma coisa que era para eles, com o tempo que eles estavam andando com Jesus, eram para eles já estar ligado no que iria acontecer. E eles não eram para questionar. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Jesus está de aldeia em aldeia, de casa em casa, fazendo a obra, curando pessoas, transformando vida, levantando quem está caído, ajudando quem está com problema. E a Bíblia diz que eles criaram uma intimidade. Só que essa intimidade aqui, quando nós vemos a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode querer atrapalhar o plano de Deus. Quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que Jesus faz duas coisas importantes. Jesus, nos versículos anteriores, do Evangelho de Marcos, no capítulo 27, quando Jesus está com seus discípulos e ele vai se dirigir à região de Cesareia e Filipe, no caminho ele vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. Ele vai perguntar aos seus discípulos o que o povo diz quem eu sou. Porque a gente tem uma coisa, nós da geração do século XXI, a gente queremos a aprovação das pessoas. Sim ou não? A gente prega e pergunta, será que eu preguei bem? A gente corta, que nem eu sou barbeiro, eu corto, e aí, o que você achou do meu corte? A gente, quando alguém fala para você, tá top a pregação, você tá maravilhoso. O ruim é quando a gente recebe uma crítica. E quando a gente recebe uma crítica, ou uma pessoa chega em nós e fala assim, tá ruim esse cabelo aí, a pregação hoje, eu não entendi nada, você falou meia dúzia de Coca-Cola com laranja, aí você sofre um impacto. Nesse impacto você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você for passar por essa vida e viver de aprovação das pessoas, você não vai viver uma vida com Deus. Porque no mundo que nós estamos vivendo, Jesus diz, ele é do maligno. Tem gente que vai entender a chamada de Deus, tem gente que vai compreender o que Deus tem na tua vida, mas vai ter pessoas que vão te perseguir, vai ter pessoas que vão te condenar, e às vezes são pessoas do seu próprio convívio, vai ser pessoas da sua casa, da sua família, vai ser pessoas íntimas, e Deus tem que deixar isso acontecer. Por quê? Para você não governar com sentimento. Todos os homens que Deus levou para o deserto, levou para o calabouço, levou para o poço, levou para a esterilidade, Deus levou esses homens para mostrar para eles o seguinte, você não pode ir à igreja ou ser igreja só quando tudo vai bem. Você não pode ser um homem de Deus só quando as coisas estão boas. Você vai ter que aprender que na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do luto, você vai ter que continuar fazendo. Porque a responsabilidade de Deus é muito grande. Quando você está mal, Deus continua dando ar. Quando você está bem, Deus continua dando ar. Quando você está na praia, Deus continua dando ar. Tudo que você faz, Deus continua fazendo o papel dele. E nós, como igreja do século XXI, não queremos mais fazer o papel que ele nos mandou fazer. Então é uma dificuldade de nós entendermos. E quando eu olho para as Escrituras, nós estávamos conversando aqui, eu e Jonas, que nós ficamos carregando as coisas e conversando. Eu falei, entenda uma coisa, olha como que Deus trabalha na contramão do nosso pensamento. Para Jesus ser conhecido, Deus trouxe ele no momento que Roma era o império que mais massacrava. Israel estava aprisionada na mão de Roma. A Bíblia diz que o governador era ruim. A Bíblia vai dizer que o general era ruim, o exército era ruim, o ambiente era ruim, as nações eram ruins, e Deus traz Jesus para um ambiente ruim. Por quê? Porque fazer a diferença no ambiente fácil, meu amigo, todo mundo quer fazer, mas faça a diferença no ambiente ruim.
aonde as pessoas te questionam, aonde as pessoas perguntam como perguntaram para João Batista, com que autoridade você faz isso? Quem é que mandou você fazer isso? Cadê o seu certificado? Cadê aquilo que deram para você? Eu quero saber qual foi o seu mestre, aonde você sentou, com quem você aprendeu. E aí, se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Olha como a Sagrada Escritura ela é tão importante. A primeira coisa que ele vai perguntar é sobre popularidade. Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí se você for olhar para essa Escritura, no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus passou por umas coisas que eu e você não gostam de passar. Ó, eu vou ler aqui só para os irmãos entender. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Olha o que vai acontecer aqui no capítulo 7. Vai dizer uma coisa aqui para nós compreendermos que Jesus, ele vai ser questionado. Jesus tem uma festa para os seus irmãos ir, e a Bíblia diz que a multidão ficava assim, ó. Jesus mandou seus irmãos ir, ele foi em secreto, e quando ele chega em secreto na festa, ninguém sabe que ele está lá. O texto vai dizer uma coisa para nós tomarmos cuidado com a popularidade, o que dizem ao nosso respeito. Olha o que o texto vai dizer para nós. E entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Então tinha boato acerca de Jesus? Sim ou não? Agora, como que eram os boatos? O que você acha? Falavam o que dele? Não, Jesus é uma benção. Os boatos, alguns diziam, ele é um bom homem. Alguns diziam que ele é um bom. Ó, Jesus está passando o que eu e você não gostam de passar. Não, eu começo a ir para a igreja, aí tem gente que fala, mas você não é um bom homem. Você não é uma boa pessoa. Olha o que Jesus vai mostrar para nós na Escritura. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Jesus ouviu o que eu e você não gostam de ouvir. Alguns falavam, ele é bom, que o Jonas, 1000 graus, o cara é homem de Deus. E outro, isso aí é um charlatão, mentiroso. Isso daí está enganando aquele povo. Aquele povo não vai vencer porque está sendo enganado. Olha o que o texto vai dizer. Não, ele engana o povo, mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E isso incomodava. Como esse homem fala com essa eloquência, como ele tem essa habilidade com as parábolas, como ele fala e o cego consegue chegar perto dele, as pessoas começam a se conectar com a mensagem. Como é que pode pessoas que nós passamos a vida toda aqui, ensinando o que é liturgia de culto, o que é cerimonial, e eles não conseguem parar para nos ouvir, mas o que ele tem que é tão diferente? Mas tinha alguns no meio do povo que dizia, ele engana, outros falavam, ele está roubando, outros falavam, ele é mentiroso, outros falavam, ele é Beelzebu, pai dos demônios. Jesus sofreu essa crítica para nos mostrar. Então, quando você olhar para a Bíblia, não pense que aqui é um conto de fadas. Se você está seguindo o caminho do Senhor, saiba que você está andando na contramão, meu amigo. Vai ter momentos em que você vai se deparar com pessoas que dizem que te ama, pessoas que dizem que gostam de você, pessoas que dizem que vão estar com você, e elas vão deixar você, elas vão criticar você, e talvez nunca mais vão falar com você. Só que nós temos medo disso, sim ou não? A gente quer aquele Jesus que acolhe todo mundo, vai conversar com todo mundo, você é uma benção, e muitas das vezes isso não vai acontecer. Quando nós olhamos para a Escritura, vai dizer assim, Jesus responde, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala de si mesmo, busca sua própria glória. E hoje, o que nós estamos vendo? Nós vemos hoje, nós temos uma geração que, Deus ali, não tinha tempo de olhar na televisão, porque era caro. Aí você saía dali convicto que ali tinha uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Hoje não, hoje você abre o Instagram, eu quero esse daqui, ou então você escolhe aquele ali. Hoje, quando você olha na internet, tem a live de fulano, tem a live de cicrano, tem a live de bretano. Então você pode escolher o profeta que você quer ouvir. Se quer uma palavra mais dura, você pode ouvir fulano. Se quiser uma palavra de sabedoria, pode ouvir cicrano. Mas a Bíblia diz que ninguém falava igual Jesus. Tem uma diferença, eu posso ouvir muitos homens pregarem a palavra, eu posso ouvir muitos mestres pregar a palavra, mas só no quarto secreto, só quando eu coloco o joelho no chão, é só quando eu entro no lugar de intimidade que eu escuto a voz que acalma o meu coração, que me tira do meio da tempestade, que faz eu entender que um gadareno pode ser curado e que transforma a minha vida. Só Jesus de Nazaré fala diferente.
Só que ele precisa mostrar isso, por quê? Porque seus discípulos também viviam e se nutriam de popularidade. Quem o pessoal diz que eu sou? E aí Jesus pergunta para eles, vocês ouviram o pessoal? O que eles falam? Ah, Senhor, tem hora que o Senhor está pregando aqui, tu parece Elias. Meu amigo, Elias não tinha conversa. Mas tem hora também que o Senhor está pregando aqui, o Senhor está falando aqui, o Senhor parece João Batista, que estava lá no rio, você parece com ele. Mas Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai perguntar assim, dos outros falando, eu sei que eles falam isso, porque eles não andam comigo, não comem comigo, não têm intimidade comigo, mas vocês que comem, andam, que vivam, quem vocês dizem que eu sou? Porque às vezes nós estamos lá preocupados se alguém olhou para a nossa mensagem, se alguém se preocupou com o louvor que cantamos, se estamos preocupados se nós vamos ter agenda, pastor. Só que aí nós olhamos para dentro das escrituras e Jesus está dizendo assim, eu não estou me preocupando com o que vão falar lá fora, eu estou preocupado com a intimidade que você tem que ter comigo. Porque às vezes você está preocupado com alguém falar de você lá fora, e Deus está dizendo, eu quero ter intimidade com você. Porque é a melhor coisa do mundo, quando a gente entra para o quarto, e Deus fala assim, como falou para Daniel, tu és o meu filho amado. Por quê? Porque aí você não vai se nutrir de outros amores. E eu sempre digo aos jovens, antes de conhecer a mulher da tua vida, o amigo da tua vida, o melhor teu amigo, alguém que você diz que ama, entra para o quarto, vai conhecer Jesus de Nazaré, porque ele é o maior amor que existe. Porque eu não prestava e não presto, e Jesus está dizendo, eu vou investir em você. Jesus olhou para o gadareno, vamos ali que tem alguém que está endemoniado, não toma banho, está acorrentado, está sujo, está maltrapido, não vê a família há anos, e vocês vão aprender o que o evangelho é capaz de fazer. Jesus andou com seus discípulos e mostrando para eles, não se preocupe o que vão falar de vocês. Por quê? Porque se bateram em mim, se cuspiram em mim, se me humilharam, se fizeram eu passar vergonha, saiba de uma coisa, o evangelho genuíno te ensina isso. Não se preocupe com a humilhação, porque quanto mais aperta o caroço de azeitona, mais óleo desce. Quanto mais persegue, mais pregação. Quanto mais disse, não vai chegar em lugar nenhum, está enganado, nós vai tomar a rua, nós vai tomar as escolas, nós vai tomar onde o Senhor quiser mandar. Só que para isso, eu precisei passar por alguma coisa que me chamou a atenção. Tem hora que eu quero falar com a minha mulher e ela me ouve, mas tem hora que eu falo, me ouviu, uma benção, meu amor, obrigado. Tem hora que eu falo com o Ricardinho, tem hora que eu falo com o João, mas tem hora que Jesus fala, vai lá. Aí eu entro sempre para essa casa que nós alugou. E eu vejo aquela casa simples e ali eu sinto uma presença. Aí Deus fala para mim assim, sabe o que é isso, meu filho? Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você entender que o seu dia e a sua noite e a sua vida pertence a mim, e você se entregar da forma que você tem que se entregar, você não vai se preocupar com as críticas lá fora. Você não vai precisar que alguém te dê um tapa, que alguém te abrace, ou que alguém diga que você é legal para você se sentir bem. Por quê? Você não vai viver de sentimento, você vai viver de presença. E presença de Deus você tem em todo lugar. Tem gente que tem parede, tem um bom culto, tem uma boa estética, mas não tem presença. E a presença, ela é importante, meu amigo. Por quê? Porque Jesus disse para Salomão, Deus disse para Salomão, tu fez uma casa bonita, é rebocada com ouro, com prata, é linda, mas você vai começar a se prostituir. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai viver com aparência e eu vou tirar a presença. Deus, ele olha assim. É por isso que eu sempre olho aqui e vejo Jesus dizendo, quem eu sou para você? Por quê? Lá na faculdade alguém vai perguntar para você, o que eu sou? Aí lá tem aquele grupinho que não gosta de Jesus. Lá no trabalho tem um grupinho que tira sarro dos amigos. E aí quem é você lá? Ou você só é um simpatizante? Não, eu vou ao culto, e ao culto qualquer um vai. E Jesus não te chamou para você só vir aqui falar que você veio ao culto. Não, você está num ambiente de cura, você está num ambiente de transformação, você está num ambiente onde, se você estiver com depressão, ele vai te curar. Você vai embora hoje e acabou, você não vai gastar mais dinheiro, porque ele está presente. Só que o problema é que a gente encara ele como qualquer outro produto. É por isso que nós estamos perdendo presença e investindo em aparência. Se arruma para ir no culto, mas olha para nós, olha para as marcas no joelho, olha para o tempo que você passa com a palavra, olha para o tempo que você se gasta na presença de Deus. Por quê? Porque a gente gasta tempo com outras coisas, sim ou não? E aí ele vai perguntar para o discípulo,
Se eles falaram que eu sou João Batista, para eles eu sou Elias, para eles eu sou alguns profetas, aí eu pergunto para você, quem eu sou para você? Jesus está falando isso aqui para os discípulos. E nós não podemos se nutrir com popularidade. Por quê? Quando Jesus começa a pregar duro, pastor, e nós temos ciência disso, Jesus começou a pregar duro. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 6, versículo 66, que Jesus começou a pregar um sermão, tão duro, que os discípulos começaram a ir em... O texto vai dizer assim, ó, e alguns já não quiseram mais andar com ele. Meu amigo, eu fico imaginando, se Jesus curou, se Jesus estava salvando, estava levantando o morto da sepultura, Jesus estava tirando pessoas que estavam perdidas, arruinadas, e eles abandonaram, qual sermão Jesus pregou para eles ir embora? Jesus disse uma coisa que nós não queremos viver, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não tem que atingir a casa dos outros. A verdade tem que atingir eu e você primeiro. Qual é a verdade? É que você não ora mais. É que você não lê mais. É que você não busca mais a presença. Mas quando, eu sempre digo isso, quando o médico diz, ó, agora não tem cura, você acredita em alguma coisa? Eu não sei se você é budista, se você é candomblessista, se você faz alguma coisa, mas agora você vai precisar de alguém. E tem que ser alguém que é fora desse plano. Tem que ser alguém espiritual. Por quê? Porque tem hora que é só Jesus que tem para resolver. E o problema é que a gente olha para a palavra e acha que a gente vai viver um conto de fada. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quando eu olho para a palavra aqui, eu estou vendo algo importante. Ele diz, vocês, e perguntou, eles dizem quem eu sou, a opinião própria. Porque tem a opinião dos outros e a opinião. E aí tem uma lei que diz assim, ó, não segue a maioria. E tem muita gente que fala assim, se você está no ambiente, aí está lá falando mal do pastor. Só porque tem... muita gente, você segue a maioria. Se você tiver num ambiente onde tem oração, você vai orar. Se tiver um ambiente que vocês têm e ali tem palavra, você vai ter palavra. Se você tiver num ambiente carnal, você vai ficar carnal. E é você que tem que aprender isso. Quando nós temos opinião própria, não interessa onde você está. Eu sou assim. Se alguém falar do Van, o Van é isso, isso e isso. Meu amigo, se eu conheço o Van, eu vou falar. Está enganado, hein, meu amigo? Ali não. E outra, tem mais. Não fala dele fora da presença dele. Jesus estava perguntando qual é a sua opinião própria sobre ele. Ah, eu vou na igreja tal. Ah, eu participo de célula tal. Eu não quero saber disso. Isso muitas pessoas fazem. Eu quero saber qual é a sua opinião ao meu respeito. O que eu sou para você? Será que eu sou só o colírio para os seus olhos quando você está com a cegueira? Será que eu sou só aquele que abre a porta quando você precisa de emprego? O que eu sou para você? Porque na roda dos seus amigos, às vezes você fala mal de mim. Você fala, não, eu não ainda não estou firme. Não, vou lá de vez em quando. Você é um simpatizante. Mas quando você está chorando, quando você está lá perdido, quando você não tem nada, aí você fala, Jesus, eu te amo. Aí ele diz, está na hora de mudar a opinião. Na hora que alguém perguntar para você o que Jesus representa para você, ainda que você perca o pescoço, ainda que a tua cabeça caia no chão, como a de João Batista, diga, eu sou servo do Deus Altíssimo. Não tire essas palavras da sua boca, porque a fidelidade está ali. E eu estava falando isso com o Jonas. Jonas, hoje nós vivemos uma geração que não tem mais fidelidade e lealdade. É por isso que nós estamos sofrendo ataque de Satanás. Por que aumenta mais as drogas? Por que aumenta mais a prostituição? Por que aumenta mais as coisas ruins? Porque nós diminuímos a frequência. E eu estou falando nós, como Neemias diz. Nós paramos de fazer o que fazíamos. Paramos de nos entregar como deveríamos entregar. Aí a palavra de Deus vai nos ensinar para nós correr. Pedro respondeu. Quem respondeu? Pedro. Fala, Pedro. Ó, no grupo, Jesus pregando, tem que ter alguém de coragem. Mesmo que você vai errar, você tem que ter uma coisa importante. Coragem. Porque Deus não gosta de gente frouxa. Tem gente que no culto, ou para Deus, ele dá muita desculpa. Mas para as coisas do mundo, ele é valente. Ele é brabo. Mas para Deus, é um frouxo. Aqui Pedro, por mais que ele vai errar, olha o que vai acontecer. O que dizem, Senhor? E aí ele vai dizer assim, ó, Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus advertiu eles que não falassem a ninguém ao seu respeito. Note que o versículo 31 que nós vamos ler, a conversa muda, sim ou não? Sim ou não, igreja? Porque agora ele vai falar com quem tem intimidade. Ele vai contar uma coisa. Imagine agora eu chegar aqui e falar, ô Arthur, vou te contar uma coisa. Eu vou estar lá no culto, lá Jesus me revelou, vai chegar um cara, vai dar um monte de tiro em mim lá.
eu vou morrer lá por causa da palavra de Deus. E Jesus disse que eu tenho que morrer lá. Só que aí o Arthur é meu amigo. Alguém que comeu comigo. Aí ele chega em mim e fala, ó, pra que fazer isso? Pra que fazer isso aí? Não, vai para outro lugar. Não faça isso. Esse é o grau de intimidade. Ele pode fazer isso, o Arthur, porque ele está no grau de intimidade. Só que aquela intimidade ali pode atrapalhar os planos de... Jesus está falando, ora. E você fala, para que orar? Busca, mas para que buscar? Perdoa, mas para que perdoar? Tudo que Deus te confrontar ou mandar você fazer, você presta atenção. Porque, olha o que Jesus vai fazer. Ele vai mudar o modo agora de agir. E ele vai falar para os discípulos. Ele vai falar uma coisa interessante, que nós não passaremos se nós não tomarmos cuidado. Quando a trombeta tocar, se nossos ouvidos, a nossa percepção espiritual, a nossa cegueira do entendimento não sair, nós vamos ficar amarrados em casa, carro, dinheiro, fama, e vamos estar presos na terra, apoiados em muletas e não apoiados na presença de Deus. Ele vai dizer uma coisa, ele diz assim, e então começou a ensinar, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra. Quem gosta de sofrimento aí? Ninguém. Gosta de cantar, Rodrigo? Beleza. Sofrer por ele. Porque quando vem a perseguição, quando tem a angústia, como ele diz na parábola, quando vem alguém dizendo, tu é crente mesmo, agora eu quero ver se tu é crente, eu quero ver se tu é realmente um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Aí na hora de sofrer, você nega ele. Na hora da porta aberta, você diz que ele é bom. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver Jesus mudar o cenário e mudar as palavras. Por que ele tem que mudar, Monteiro? Ele tem que mudar para ensinar seus discípulos a não viver na dependência emocional. A gente briga com a mulher, não vou para o culto. Ai, Senhor, mas não paguei a conta, eu não vou para o culto. E se Jesus não fosse te dar o ar, se ele não fosse suprir a terra por alguma coisa que ele passasse, olha o tanto de coisa que ele passou. Ele apanhou, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi carregando aquela cruz, sabendo que você ia traficar, que você ia se prostituir. Ele conhecia o nosso futuro, ele sabe da nossa história, mas ele foi até o final. E ele não está procurando alguém que pare no caminho, ele está procurando alguém que vai até o final com ele. Aí ele está dizendo assim, sofrer por mim tem ganho. Sofrer se você pegou a mulher de alguém, se você pegou alguma coisa de alguém, se você roubou e foi preso, o problema é seu, você vai sofrer o seu dano. Mas agora ele diz, sofrer por mim e pelo evangelho é ganho, meu amigo. Se alguém me bater no rosto, por causa da palavra eu ganhei. Se alguém me colocar no cárcere, por causa da palavra eu ganhei. Se eu tiver que pregar numa cadeia, por causa da palavra eu ganhei. Por quê? Porque o meu reino não é aqui, o meu reino é lá, meu irmão. Só que nós não estamos mais vivendo isso. Por quê? Porque a gente acha que o sofrimento não faz parte do plano de Deus. Deus não diz que você vai viver sofrendo, mas vai ter momentos para Deus. Se o ouro, para ter um valor, ele tem que passar pelo fogo, como que os escolhidos não passarão? Não tem nem lógica isso. E aí quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, vai dizer assim, e ele começou a ensinar-lhes que lhe era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Presta atenção. Por que ele falou para Pedro? A dependência emocional. Quando Pedro viu que ele podia ser preso junto com Jesus e apanhar, o emocional dele estava fraco. Não estava? Perguntaram, você conhece ele? O que ele disse? Não. 3 anos andando com um camarada e não conhecia ele? Está vendo que tem gente que tem 3 anos na igreja e quando acontece a primeira situação ele faz o quê? Eu não quero saber de Jesus. A dependência emocional, seu emocional está fraco. É o que Jesus disse para Pedro. Você viu eu andar sobre as águas? Eu convidei você para andar. Eu fui no barco com você. Você viu o milagre que eu fiz. Você viu tanta coisa. Tua mente não mudou ainda? O que você quer que eu faça? Aí Jesus falou, tá bom, vou fazer uma coisa. Eu vou usar uma coisa insignificante para te corrigir. Aquele animalzinho insignificante, engraçado é que a história do galo cantar para Pedro aprender ficou marcada. Então Deus pode usar um animal insignificante ou algo insignificante da época para corrigir alguém que dependência emocional estava fraco. Sabe por que às vezes nós somos corrigidos por coisas insignificantes? Porque é o nosso emocional. Estava falando isso com o Jonas hoje. E você tem que estar preparado para sofrer. Por quê? Porque quem anda com Jesus tem uma luz diferente. Você acha que o dono do bar vai se alegrar quando você parar de gastar lá?
Você acha que a biqueira vai se alegrar quando te ver você andando bem, agora não usando mais droga? Eles não vão se alegrar. Por quê? Porque isso é o mundo carnal. O mundo carnal não se alegra. O mundo carnal ganha com isso. O gadareno vivia naquela miséria porque alguém ganhava para alguém viver na miséria. E Deus não chamou a gente para viver na miséria, nós somos filhos. Nós não somos mula, nós não somos cavalo, nós não somos animais de carga, nós somos ovelhas. E ovelhas têm pastor, ovelhas têm um dono. E Deus não te chamou para você viver com jugo, Deus chama você para andar livre. Deus quer que você se livre sim dessa droga. Deus quer que você se livre sim da bebida. Deus quer que você se livre sim, porque você tem a liberdade de passar por um bar e dizer assim, ó, antes eu bebia todas ali. Aquele homem construiu a casa toda com o dinheiro que era da bebida. Mas agora não, agora eu faço a vontade de Deus. O problema é que a gente não está mais vivendo assim. E quando nós olhamos para a palavra, ele vai dizer, vocês vão sofrer muito, por muitas coisas. Ele não disse que você sofreria só porque era cristão. E nós sofremos cada coisa. Sim ou não, igreja? Ser cristão é difícil. Você compra um negócio aqui, dá errado. Aí daqui a pouco alguém quer brigar com você. E você não pode brigar. Você não pode sair na mão. Por quê? Porque tu é crente. Aí tem gente que pode beber, fumar, cheirar, roubar e falar, Deus é bom. Mas quem anda com a luz de Deus tem que tomar cuidado. Sim ou não? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que prestar atenção. Aí ele vai dizer, você vai sofrer muitas coisas. E ele não diz que seria só em uma área. Ele diz, vai ter problema conjugal, vai ter problema familiar, vai ter problema no trabalho. O patrão está lá com você, você bebendo, curtindo, zoando, fazendo tudo, Arthur. Aí você resolveu chegar diferente lá. Não vou beber mais. Agora eu estou ouvindo louvor. Agora eu não saio mais com os amigos, eu vou direto para casa. Agora eu não deixo mais o salário na biqueira. Agora eu não deixo mais o salário no bar. Agora eu sou diferente. Aí tem gente que fala, tá ficando antiquado, né? Tá ficando chato. Por quê? Porque você mudou. E nós vamos sofrer. É natural o sofrimento. Porque quem não passar por esse sofrimento não será aperfeiçoado. Sabe o que o escritor de Hebreus diz? E Jesus, sendo o Filho de Deus, só aprendeu naquilo que sofreu. Aprendeu. Aí eu fico vendo, meu pastor, o que Jesus tinha que aprender? Aí você não quer aprender, quer vir para o culto, quer aqui, levanta a mão que eu vou dar uma chave, A única chave que você vai receber aqui é a chave do reino de Deus. Porque você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma. E aí você vai levantar a mão para glorificar a Deus, dizendo, Senhor, hoje eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um casa, eu tenho tudo. Mas, Senhor, essas coisas não estão no meu coração, porque eu estou aqui de passagem, eu vou viver com o Senhor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Vamos correr aqui. Só tenho 10 minutinhos, vou resumir, ó. Preste bem atenção. Sofreu muitas coisas e foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe do sacerdote, pelos mestres da lei, e fosse morto. Eu não quero. Eu vou falar uma coisa para você, olhando esse texto aqui, claro que Pedro ia falar, deixa quieto, Senhor. A pessoa, vamos ter, vai pregar lá na Paranaguá, chega lá e vai tomar uma coça. Hã? Não, mas você vai ter que ir lá agora para o Pantanal. Chega lá, vai apanhar, vai ficar no cárcere. Você acha que teria agenda aberta hoje em dia? Teria agenda fechada. Por quê? Porque ninguém quer sofrer por amor a Ele. Quando começar, vamos analisar, quando começar a perseguição contra a igreja no Brasil, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos se esconder? E nós temos que prestar atenção, sim ou não? Preste bem atenção no que Deus vai falar conosco aqui, ó. Sofrer, apanhar, ser humilhado, ser xingado, por amor da palavra é uma coisa. Agora, sofrer porque você fez algo errado, isso é um problema seu. Ele vai dizer assim, ó, para alguém claramente, e ele falou claramente a esse respeito, dizendo, então Pedro, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo. É isso que é da hora da intimidade. Vem cá, meu pastor. Vem cá, meu pastor. Aprendi com o Senhor aqui, então vou usar aqui agora. A intimidade de 3 anos é maravilha, Lena. Porque como Jesus estava com seus discípulos, Jesus tinha uma intimidade para falar para eles muitas coisas. Eu fico imaginando, eles comeram, eles beberam, eles deram risada. Mas chegou a hora de discípulo, que ele vê que é o líder, ouvir a verdade. E o que ele ouve não agrada aos ouvidos dele. E ele não ouviu de ninguém, ele ouviu de quem? De
Por que às vezes nós temos que tomar cuidado? Porque Jesus vai falar coisas para você e não vai agradar os seus ouvidos. Então, a gente fala para mim assim, pastor, por que você não para com isso? Porque não é teu filho que está sentado numa cadeira dessa querendo se matar. Pastor, por que você não desiste, pastor? É porque não é você que vai ter que prestar conta diante de Deus pela vida. É porque não é você, muitas das vezes, que não é uma mãe chorando como muitas mães choram. E é por isso que nós temos que entender qual é o plano de Deus. É que nós sofra? Você acha que carregar uma cadeira, você acha que carregar um som é importante? É importante, mas mais importante é o que ele fez. Ele sabia que eu ia traficar, ele sabia que eu ia mentir, ele sabia que eu ia roubar, ele sabia que eu ia fazer tudo. E por que ele morreu por mim? Então quer dizer que eu não posso pagar o preço pelo outro? Então quer dizer que o outro não tem valor, só tem valor, eu tenho valor, porque hoje eu estou na presença? Aí eu aprendi uma coisa, se você sentou nessa cadeira hoje, e talvez você falou assim, ó, minha vida, para mim está vazio, hoje para mim não tem mais solução, saiba de uma coisa, existe alguém que morreu por você, antes de você existir, Jesus de Nazaré. E esse amor é incomparável. Não dá para comparar com ninguém, nem com mãe, nem com tia, nem com mulher, nem com ninguém. Não troque Jesus por nenhum outro amor. É incomparável. Aí o cara de intimidade, ele vai chegar e vai falar, Pedrão, eu vou ter que morrer. Vou apanhar, hein, mano. Isso é duro, não é não? Agora imagina, Jesus estava dizendo para ele. O certo era ele falar assim, ô Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas a intimidade atrapalhou ele naquele momento. Ele disse para Jesus não cumprir a missão. Quando Deus te der uma direção, quando Deus te der um aviso, muitas pessoas vão entrar no teu caminho querendo te parar. Tem gente que nunca entrou na sua vida, mas vai entrar para tentar parar o propósito. Tem gente que nunca falou com você, mas vai entrar para tentar parar o projeto. Tem muita gente que não investiu em você, mas vai tentar entrar para destruir o projeto. E cuidado, se você escutou a voz, se você andou com ele, se você comeu com ele, se você tem intimidade com ele, você não deveria estar ouvindo outras coisas. A voz dele é suficiente. E aí, Pedrão, o que nós vamos fazer? Vale a pena morrer lá? Aí Pedro não sabia que ele ia morrer por quem? Pelo pobre Pedro. Então não quer dizer que, o que Pedro estava dizendo? Jesus não vai não, por quê? É a mesma coisa dele dizer, não vale a pena morrer por mim. Agora olha para você, vale a pena alguém morrer por você? Vale a pena alguém pagar o preço por você? Então você sentado nessa cadeira hoje você tem que fazer uma reflexão. Se acha que levantar a mão e falar eu aceito ele é uma atitude nobre? Atitude nobre é quando você olha para aquela cruz e vê alguém que te amou e te ama até hoje. Às vezes sua mãe não te amava mais, tua mulher não te amava mais, alguém não investiu em você, mas aquela cruz é o maior investimento para a minha e a sua vida. E aí o que nós vamos fazer, Pedrão? Eu devo ir e morrer lá? Ou o que você acha? Às vezes Jesus não perguntou lá na frente quem eu sou, o que vocês dizem. Agora ele vai perguntar o que você acha. E aí agora? O que você acha? Você acha que Jesus deveria morrer por nós? Vale a pena? A morte dele valeu a pena? Valeu. Agora por que valeu a pena, pastor? Valeu a pena ver todas as vidas aqui salvas. Valeu a pena ver vidas sendo resgatadas. Valeu a pena ver mães vendo seus filhos transformados. Valeu a pena ver pessoas que eram improváveis sendo transformadas. Vale a pena? Vale a pena. A igreja não entendeu. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena ou não vale? Se não valesse a pena, você não estava sentado aí. Só vem para a existência aquele que Deus escolhe. Se você está aqui, não é escolha da tua mãe, é escolha dele. Glória a Deus. Se valeu a pena, pastor, resume aí. Vale a pena por quê? Fala de você. Estou falando por mim, de mim, Pedrão. Fala aí, Pedrão. Por que vale a pena? Valeu a pena porque Deus mudou minha vida. Valeu a pena porque eu já andei nessas ruas drogado. Valeu a pena porque eu era um caso perdido no meu bairro. Valeu a pena porque eu era um improvável.
Valeu a pena porque Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma casa. Vale a pena porque Deus, ele pode mudar a vida do seu filho, pode mudar a vida do seu marido. Valeu a pena porque você está aqui Aleluia! hoje. Valeu a pena porque ele está tocando Aleluia! em você. Valeu a pena porque ele está visitando você. Valeu a pena porque você pode ter certeza, e eu libero isso porque isso é profético. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Só quem acredita que valeu a pena. Você acredita nisso? Valeu a pena. Você pode fazer uma introspectiva e olhar para dentro de você e ver onde você está hoje e como você estava há um tempo atrás. Se eu olhasse, pastor, como que eu estava alguns anos atrás, né? Fino, seco, drogado, perdido, onde as pessoas falavam que eu ia morrer com 15 anos, onde com 17 anos eu sofri uma tentativa de homicídio. Ali já era para mim ter morrido há muito tempo, mas olha eu aqui, não é? Valeu a pena tudo isso, valeu a pena a cruz, valeu a pena os açoites, valeu a pena ele ressuscitar no terceiro dia, valeu a pena. Porque isso aqui, igreja, isso aqui não é história de internet. Isso aqui é verdade. Porque tudo vai valer a pena se for verdade. Ele só pode contar isso aqui porque ele viveu. E se ele não tivesse acreditado em Jesus Cristo? Aonde ele estaria? Quando nós olhamos para a palavra, nós temos que entender isso. Aplaude o Senhor pela vida dele, que vale a pena. Leva lá, já leva lá. Vou terminar aqui, ó. Jesus disse uma coisa importante. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer assim, ó: para trás de mim, Satanás. Ele não chamou de Pedro, ele chamou de quê? Satanás. Ele chamou de quê? O mesmo Pedro que algumas horas estava dizendo que Jesus era o Cristo, era o mesmo Pedro que estava agora emprestando a boca para o diabo. Viu como que é rápido? Por quê? É porque mudou os processos. Quando fala de sofrimento, quando fala de sofrer, de passar alguma coisa, as pessoas mudam, porque elas não querem. Vale a pena sim sofrer. Porque se não valesse a pena, a história dele seria, a cruz seria de isopor, os pregos seriam de plástico, a história seria como a de Nárnia, como a de outros que a gente assiste o filme e depois joga fora porque não vale a pena relembrar, mas a história dele vale a pena. Quando nós olhamos para a escritura, aí você pergunta: Elvis Presley morreu sem Deus, valeu a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma? John Lennon, homem grande, conhecido, disse que era mais popular do que Jesus Cristo. Valeu a pena? Michael Jackson ganhou muito dinheiro, ganhou muita fama, ganhou tudo. Valeu a pena? Por quê? Porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E se hoje for o seu dia? Nós acabamos de receber, nós colocamos um jovem, um casal de viciados de crack numa casa, e quando nós começamos a colocar ele lá, as pessoas falavam assim: você vai gastar dinheiro da igreja, pastor? Você vai gastar dinheiro? Hoje a mulher está lá, livre do crack, vivendo uma vida. Se não valesse a pena, Deus investiria o filho dele em nós, por quê? Deus agora ficou louco de investir um homem daquele, um ser daquele, tão maravilhoso para morrer por mim e por você. Vale a pena. O problema é que nós trocamos os valores. Você se mata para ter uma casa, um carro, dinheiro, a fama, mas você não se entrega mais para Deus. E é por isso que você sabe o que é valor. É por isso que você prioriza o tênis, prioriza a casa, se preocupa com o piso, se preocupa com o carro, com o dinheiro no banco e não se preocupa mais com a sua vida de oração. Você não se preocupa mais com os pecados que estão levando você para o inferno. E você só se preocupa em comer, beber e vestir. E o que vai matar a nossa geração não é a falta de investimento em prédio, porque nós temos igreja com púlpitos bonitos, de acrílico, de mármore, o que você escolher. Mas o que falta para nós, verdadeiramente, é dobrarmos os joelhos outra vez. É outra vez voltar à essência, que nós não tínhamos parede, mas nós tínhamos presença. Falta para nós isso outra vez. Eu não sou um crítico da igreja, eu sou um pastor da igreja, mas vale a pena sim, quando uma mãe chega aqui dizendo: pastor, meu filho agora não usa mais droga, ele saiu do tráfico, pastor, a minha filha ia morrer, mas agora ela está viva, isto vale a pena. Não vale a pena investir em coisas que não agradam ao Senhor. Se você perguntar para os homens que passaram a vida sofrendo, comendo, bebendo e se regalando com coisas materiais. Eu falo isso por quê? Na pandemia eu aprendi uma coisa muito importante, eu vou terminar.
Eu encontrei muitos empresários que vieram aqui porque estavam quebrados, mas nunca vieram aqui por causa da presença de Deus. Vieram atrás de resposta. E sabe qual que era a maior resposta? Era a perca de tudo que eles perderam. Porque se você só vem atrás de Deus porque você perdeu alguma coisa, você sabe o sentimento que você tem por Ele. Eu vim esta noite para dizer para você que eu sou tão dependente como você. Mas você tem que aprender uma coisa. Tem que valer a pena passar algo por Ele. Porque você levanta de manhã, o trem lotado. Tem chuva? Você vai trabalhar. O patrão não quer saber. A empresa diz... Aí Jesus fala, vai orar um pouco. Estou com dor, estou cansado. Quando Jesus fala algo aqui, ó. E eu aqui finalizo isso. Se alguém quiser me acompanhar, tem que negar a si. A si. Você fica assim, ó. Você está indo para a igreja, mas você tem que mudar. Deus não chamou eu para andar na igreja, para o outro mudar. Se Deus me trouxe, porque tem que mudar sou eu. Eu não mudei não, filho. Aí eu devia falando para a igreja, falava, eu sou o caminho da igreja. Eu era estúpido e ignorante com a minha esposa. Mas no dia que eu aprendi o que é a igreja, se eu soubesse, eu tinha ouvido ela muito tempo atrás. Porque só lá na igreja eu vi que pode ser curado alguém com depressão. Só na igreja eu vi que o câncer pode ir embora. Só na presença de Deus eu aprendi que casamento pode ser restaurado, que vidas podem ser restauradas, que pessoas podem ser felizes outra vez, que você pode arrancar do vício, pode arrancar de tudo. O que a clínica foi dita aqui não consegue fazer, Deus vai lá e faz. É a presença. Apresenta para um viciado a presença e amanhã ele está pregando numa rua ganhando alma. Para de apresentar a placa da sua igreja. Apresenta a presença. Fala assim, ó, olha para mim. Tá vendo esse joelho aqui? É porque eu oro. E se você trancar a porta do quarto, orar, saiba de uma coisa, você vai ser uma bomba no Belém, no Brás, em qualquer lugar. Por quê? Porque você vai ter presença. Mas nós temos uma geração que se preocupa com a agenda e não com a presença. Não ora, não busca, não tem mais o prazer de falar com Deus. Se você não tem prazer de falar com seu pai, você também não pode receber nada dele. Se você não tem prazer de ler a palavra dele, você também não pode querer os benefícios dele. Nós temos que olhar para a palavra. Ele diz, quer me acompanhar? Nega a si mesmo. Tira esse orgulho, tira tudo isso daí que está acabando com você. Porque, ó, vou falar uma coisa para você. Orgulho, ambição desenfreada, falta de perdão, vícios excessivos, rejeição da verdade, são coisas que atrapalham o homem de Deus. Você fala, eu não sou viciado em droga, tem um monte de viciado aqui, mas você levanta e a primeira coisa que você pega é o celular. Você já não ora mais, não fala mais com Deus, porque você é viciado no smartphone. Você é viciado e acabou. Você não tem tempo para Deus, você tem tempo para tudo. Tem tempo para os amigos, você tem tempo para passear, para ir no shopping, fazer a unha, cortar o cabelo, fazer a barba. Você tem tempo, mas quando se trata de orar, você não tem tempo mais. Aí Deus fala assim, tá vendo? Aí quem é mais viciado? O cara que está se drogando na sua porta e que apresenta quem ele é, ou você que finge que é um viciado, vivendo como um viciado dentro de casa? Aí ele vai dizer algo para nós, vamos aprender, nós temos que perder para ganhar. Ele diz, perca esse orgulho maldito, perca essa soberba que te abate, perca essa vontade que você tem de matar, destruir alguém, perca isso. Por quê? Porque o que eu vou te dar, o mundo não vai entender. Eu tenho vida eterna para você, eu tenho perdão para você, eu tenho paz para você, eu tenho justiça para você. O que eu tenho para você não está em livro. Não está em nenhuma associação, outro lugar. Está só com o meu espírito. Estamos vivendo a época que nós estamos deixando o Espírito Santo de lado. Não temos mais comunhão com o Espírito Santo. Eu falo o dia inteiro com o meu amigo, mas não falo com o Espírito Santo. Acabou. E aí Jesus diz, quer me seguir? Negue a si mesmo, para de olhar para os outros, para de olhar, mas o que o vizinho vai dizer? Já perguntei, já falei para vocês de popularidade. Ah, mas o que você acha? O que você acha, se eu perguntar, você vai mandar eu parar. Então você tem que fazer o que eu mando, porque do que adianta dizer Senhor, Senhor, mas não fazer o que eu mando? Jesus disse isso. Muitos têm que aprender isso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, pegue a sua cruz. Você tem problema? Imagina do Ricardinho.
Cara, 8 cirurgias, 9. Eu estou com a dor no pé, aí ele sofre. Imagine outros que têm história para contar, com problemas maiores. Pega a tua cruz, teu problema. Pastor, eu tenho um problema em casa. A minha mulher, o meu filho. Tá bom, vem assim mesmo. Porque você vai aprender que tem um Deus muito bom, que vai te abraçar, vai te abençoar, vai cuidar de você. Você vai chorar com Ele e vai aprender a andar com Ele, mesmo na hora do sofrimento. Aprenda isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, tem que primeiro perder. Tem dia que eu oro e falo assim, Monteiro, não vou descer lá pro salão, não. Aí Jesus vai descer, não? Vai lá orar um pouquinho. Quem gosta de orar aqui é difícil, porque dói joelho. Aí vem falar que orar é bom, mas dói joelho. Te deixa marca. Tudo com Deus tem que te marcar. É por isso que nós vivemos no tempo do descartável. Fui nessa igreja e não gostei. Não é que você não gostou, é que você não sabe o que é igreja. Eu fui em tal igreja e não gostei. Não é que você não gostou, é que você está atrás que alguém sacie o seu ego. Você está atrás de alguém te abraça e fala, você é legal. E você tem que ouvir a verdade, porque a verdade é que te traz libertação. Quem quiser salvar a sua vida perde, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, esse salvará a sua vida. Aí eu falo às vezes para a mulher, fica tranquila, Rafael é bobo. Não, bobo é quem está deixando o céu para viver uma coisa terrena. Bobo é quem não libera do teu coração que tem que liberar e vive com a mágoa guardada, com rancor guardado. Aí a palavra não entra para melhorar. Por quê? Você vai passar sua vida inteira andando com o melhor carro, indo no melhor shopping, gastando dinheiro, tendo a melhor coisa que o seu coração ruim. Agora, meu amigo, libera, abre o teu coração, deixa Deus entrar na tua vida e você vai ver o que você vai sentir. Você vai sentir o que o carro não dá, o que dinheiro não dá, o que prostituição não dá. Você vai sentir coisa diferente, meu irmão. Por causa de mim e por causa do evangelho, esse será salvo. Porque do que adianta? É isso que dói em nós. Do que adianta? Você ganhar, olha o que ele diz, você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Fica imaginando naquele dia, o trono branco, Michael Jackson, se apresenta aí. Meus shows, milhões de pessoas. Quantas milhões de pessoas foram salvas através do seu show? Não, eu era um MC famoso. Não, eu era um influencer famoso. Tinha 15 milhões de seguidores. Quantos desses foi para o céu? Porque aqui eu estou vendo que você tinha na terra. No céu não chegou nada. Não chegou ninguém aqui por causa de você. Do que adianta se influenciar para o mal? Dar o bom dia com Jesus fumando maconha. Isso é influência? Isso é levar mais uma geração para o buraco. Jesus disse, o que vale a pena? Porque ele diz, quer perder sua alma? Essa não é a noite de perder. Essa é a noite de ganhar. Vale a pena servir ele, sim. Se coloca de pé. Vale a pena sofrer por ele. Vale a pena ser abraçado também por ele. Coloque a mão no seu coração agora. Essa é uma noite que você vai entender que todo recurso que você tiver na sua vida, se você entregar na mão do Senhor. Está ao vivo ainda? Está ao vivo, Máximo? Ainda? Está ao vivo ainda? Talvez você está lá na sua casa agora, sentado. Você tem dinheiro, talvez você tem tudo o que você quer, mas você não tem presença. Essa noite Jesus quer tirar você, quer curar suas feridas, quer tirar você da depressão. Ele quer mudar a tua história, quer dar a paz que excede todo entendimento. Ele quer realmente mudar a tua história. Para e pense. Eu não sei porque o Senhor está mandando falar, mas eu sou obediente. Essa noite Deus manda eu dizer. Ele quer te tirar dessa situação. Ele quer mudar a tua vida. Somente acredite nele. Ele é capaz de entrar onde o homem não entra. Curva sua cabeça. É noite de nós adorarmos a ele. Eu vou orar, porque eu vejo o Senhor derramando bálsamos aqui. Eu vejo o Senhor trazendo cura. Eu vejo o Senhor quebrantando corações. Senhor maravilhoso e eterno, toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor. Senhor, talvez, ó Pai, foi um dia difícil, Senhor. Foi uma segunda-feira, Senhor, que talvez nós não pescamos nada, Senhor. Foi uma segunda-feira, Senhor, meu Deus, ó Pai, em que não alcançamos nada, Senhor.
foi cheio de problema, de dificuldade comigo. Ele está te convidando nessa noite, está falando assim, ó, talvez foi um dia difícil, mas hoje eu vou quebrar isso. Hoje você vai voltar comigo e vai ser diferente. Você vai voltar para casa dizendo, tem alguém que mesmo quando o meu dia está ruim, ele pode mudar a história da minha vida. Senhor, vai visitando agora, Senhor, meu Deus, ó Pai, cada um que se encontra aqui. Meu Deus, ó Pai, aqueles, meu Deus, que foram acometidos por alguma, meu Deus, ó Pai, algum poder, meu Deus, ó Pai, espiritual, vai quebrar Satanás, aquilo que foi colocado nesta rua, para tentar, meu Deus, destruir, que o Senhor, meu Deus, vai jogando por terra agora. Senhor, vai abraçando o teu povo, vai libertando o teu povo, quebra as algemas, arranca do vício, arranca do mal, Senhor, arranca, Senhor, meu Deus, ó Pai, traz, ó Deus, oh, da calabras, adora igreja, abre a tua boca. Com o dedo no chão, ouvindo os fariseus. Oh, da camanjore de calamandarabai. Que a lei de Moisés. Aleluia. Adora a igreja. Meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Ofereça nessa noite. Mas mesmo assim Ele nos ama. Mas mesmo Daraba, assim xerebebe calabadarabai. Ramambaba calabrasui eremadarabai. tira a pedra. Queremanje que le mandarabasei. Ramando colomandarabasei de calabadai. Aleluia. Me perdoou. Sua irresistível Adora a igreja. graça Abre a tua boca para adorar Ele. alcançou. Quem é esse? Ele é Que era poderoso. sem pecado. Oh, Deus. Não me condenou. Calamanjore de calabadarasei. No lugar da morte e vida me ofertou o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Adora a igreja. Oh, aleluia. Ele está aqui, Senhor. Vem cá, Ricardo. Dá um abraço no fã aqui. Dá um abraço no fã. Aleluia. Querebadarasei. Oro de calamandarabasu e Só rebadara. tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Oh, aleluia. Quebra as algemas, Senhor. No lugar da morte Calamanjore de calabai. ofertou Aleluia, Deus. o cordeiro que por mim se entregou e os teus pecados levou. Eu não te troco. Não troca ele, por igreja. nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava, Aleluia! e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que Aleluia! faltava em mim. Minha vida foi transformada.
poderoso, igreja. E era sem pecado. Senhor, visita, Senhor, a vida do Matarazzo. Vai visitando estas casas, Senhor. Vai visitando, Senhor, meu Deus, ó Pai, cada morador. Visita, Senhor, meu Deus, ó Pai, a vida, meu Deus, ó Pai, da Dona Maria, do Matarazzo, do Rodolfo. Visita, Senhor, meu Deus, cada vizinho. Meu Deus, visita cada morador, meu Deus, ó Pai, nesta hora. Joga por terra, meu Deus, ó Pai, todo mal, ó Deus. Quebra, meu Deus, ó Pai, todo laço maligno e diabólico. Aleluia, Deus. Aplaude o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Tem uns 5 minutos para dar os avisos e terminar. Amém, igreja? Não troque Jesus por nada. Sua alma é muito mais importante do que tudo. Amém, igreja? O recado: Santa Ceia segunda-feira. Era para ser hoje a Santa Ceia. Tivemos um problema, a Valéria não está passando, né, bem. E como é muito corrido, algumas coisas não dá para me fazer, então cada um tem que ficar naquilo que foi chamado. Então, Valéria não pôde. Então, a segunda-feira que vem a gente vai ter a Santa Ceia. Então, tem que já preparar alguém, se ela não tiver, você já fica aí nessa fiação para Santa Ceia. Cadê o Dril? Tá aí, né, Dril? Santa Ceia, segunda-feira, hein, Dril? Vem preparado, hein, Dril? Vem que o negócio vai dar bom. Tá bom? Vem com mão vazia, não. Ela falou já aqui para você, hein, Dril? Irmãos, a gente vai começar um discipulado de batismo, tá bom? Quem vai se batizar, por favor, me chama lá depois no meu celular lá, me chama lá para a gente já começar o discipulado, já marcar, já para a gente começar o discipulado do batismo, amém? Tá? A gente vai dar início nisso porque já estava parado. A gente também, como a gente não está conseguindo fazer os DNA, tivemos uma ideia muito boa. Eu e esse cara aqui, tá vendo esse cara que está atrás da câmera? A gente vai fazer o DNA nos lares, tá bom? Vai ser como se fosse uma célula, tá? Então, assim, para que a gente possa ir na casa das pessoas e também as pessoas possam aprender a palavra de Deus. Então, será muito importante. Vamos marcar as casas aí. O Ricardinho, nós temos lá, vai meter um churrasco lá naquela casa lá, hein? DNA com churrasco. O couro vai comer. Então, a gente vai estar fazendo DNA nos lares, tá bom? Então, aquele que se interessar em aprender a palavra de Deus, tá? Nos procure aí para você estar por dentro de todas as coisas, tá bom? Mais algum recado? Quem está aqui pela primeira vez? Meu amigo, como é o seu nome? Vicente. Doutor Vicente e? Como? Ione. Aplaude o Senhor pela vida desse povo de Deus que está vindo aqui nos visitar. Deus abençoe. Tá bom? Obrigado por ter vindo nesse lugar simples e humilde. Quem mais? Quem está aqui mais? Ô, vai embora não, viu? Tem algo do céu para falar contigo, man. Você for embora aqui, o negócio vai ficar estreito, hein? Não vai não. Amém? Leva o seu livramento. Andaraçu e Arabai. Tá? Veja Deus visitando seu trato urinário. E o Senhor visitando o teu coração. Aracei e Arabai. Oromandaraçu. Satanás ia tocar na tua saúde. Deremandaraçu. Mas eu estou te dando um livramento. Alamandiorodораçu e eremandarai. Eremandaraçu. E cobre ele, Senhor, meu Deus, ó Pai. Quebra o laço. Senhor, meu Deus, ó Pai, que tudo aquilo que ia vir, meu Deus, para destruir a saúde dele. Meu Deus, visita as veias. Erebaxu e Arabai. Eremandaraçu. Visita, Senhor, meu Deus, ó Pai. Quebra agora, meu Deus, ó Pai, toda a magia, toda a feitiçaria. Senhor, meu Deus, ó Pai, tem algo que o Senhor vai entregar nas mãos dele. Anaracei. O nome do Senhor será glorificado. Narabai. Orondacaiaçui eremandarabaçui. Deus dá o livramento para ele. Joga por terra todo o mal, Senhor. Senhor, ele vai receber algo da tua parte. Eremandaraçui. O nome do Senhor será glorificado. Senhor, algo que vai alegrar o coração dele. Andaracei, arabai. Urunda calamandaraçui. Senhor, toma ele, meu Deus, ó Pai, nas tuas mãos. E eu acredito, Senhor, meu Deus, ó Pai, que o Senhor é um Deus que visita a saúde e joga por terra todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Receba o seu livramento na saúde. Amém? Aplaude o Senhor, que ele é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso. Teremos a cruzada 4 de abril. Vai estar pregando lá o pastor Fabiano Faia, tá bom? Também estamos agora já providenciando um evento que a gente vai chamar de 360. O pastor Leandro vai estar já, nem preciso falar que vai estar envolvido. A gente vai fazer um 360. O que acontece, irmão? Pra vocês entenderem. A gente quer trazer para cá, para a rua, um telão, um palco, uma coisa bacana, com louvores, uma banda completa, pregação. Isso vai ser 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Tá bom? Então a gente está projetando aí. Não ouvi um glória. Glória a Deus. Todo mundo querendo ir embora.
Todo mundo querendo ir embora, né? Que benção, hein? Vai ser lá na rotatória, tá bom? Vai ser uma coisa de Deus mesmo, tá bom? Pregação, palavra, louvor, cura, transformação. Couro comendo, eu vou trazer só quem prega a palavra de Deus mesmo. Quem conta história vai ficar na escola. Só quem prega a palavra, tá bom? E eu quero agradecer aos jovens que estão sempre ajudando aqui, carregando cadeira. Ronaldo, o Jonas, né? Todos também, que às vezes chegam no final, ajuda a carregar. Esse trabalho só acontece com a ajuda de vocês, tá bom? Sou muito grato aos músicos. Hoje o Matheus não pôde vir, alguns músicos não pôde vir, tá bom? Então, a gente está trabalhando. Você que quer nos ajudar, você que é músico, tecladista, guitarrista, quer vir para cá nos ajudar? Só vir. Pastor, eu quero ajudar. 6 horas, nós estamos aqui já. 5 horas, né? Às vezes 4, eu, Jonas, mas 5 horas nós estamos aqui para ajudar, buscar as cadeiras, pegar as coisas. Eu sei que tem gente que chega do trabalho. Quem quiser vir para ajudar, só descer para vir ajudar. Jonas vai estar aí, o Ronaldo, eu, e o coro vai comer e a gente vai dar lugar para o Senhor. 4 de abril, não esqueça, de Rua Sabugueiro, número 9, de frente ao supermercado Barbosa. Eu ia falar Chibata, hein? Toda vez eu erro. Vai ser às 19 na Arena Matarazzo, vai ser às 19 horas. Eu creio que o Senhor já está fazendo grandes coisas. Amém, igreja? Tá bom? Todos sabem que para a gente estar lá, a gente precisa de uma coisa que eu não gosto de falar, mas é necessário, tá? Se você quiser dizimar e ofertar, para você ajudar essa obra, vai estar aqui o gasofilaço. Você tem a liberdade de aquilo que Deus colocar no teu coração, você ofertar, tá bom? Tudo que tem aqui é voluntário. Tudo que está aqui foi doado, tá? Alguém chegou e ajudou, então, se você quiser ajudar, a gente paga a casa R$350 ali, a gente paga a quadra, a gente paga para alugar as coisas, já temos notícia boa, entendeu? Então, você quer ajudar, só você vir aqui no gasofilaço e colocar aqui, tá bom? A sua oferta e aqui vir com o seu QR Code e ajudar essa obra. Amém, igreja? Aplaude o Senhor que Ele é bom. Eu creio que não vai ter mais nenhum recado. Tem? A Thaís não veio hoje. Thaís não veio, ela fez as camisas. E alguém que quiser camisa, procura a Carla, que a Thaís vai. Não está aqui hoje, procura a Carla, que as camisas já estão sendo feitas, já foi feita. Você que quer uma camiseta para ajudar o projeto também, todo o recurso será destinado para ajudar esse projeto. Tá bom? E eu creio que vai ser entregue antes da cruzada, tá bom? Isso, PMG, e é tudo preta, tá bom? Tudo camiseta preta, amém? Levanta as mãos, saída sem contenda. Se eu não vou pedir para o povo abaixar a mão, hein? Agora, hein? Levanta a mão que vai receber, amém? Não, meu pastor vai dar benção, pastor, dá benção. Eu vou, pastor aqui, cadê minha pastora? A pastora estava aí sentada, ela foi embora? Cadê Maria? Acho que ela já foi, né? Aí, ó, a pastora estava aqui, tá bom? Do pastor Bonfim, estava aqui cultuando com nós hoje. Mas o pastor vai dar benção, tá bom? Não vai embora sem receber a benção, não. Sei que você quer ir para casa, tá bom? Mas levanta as mãos sem ir, sem contenda. As mãos em posição de receber, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do amigo Espírito Santo, estejam com todos digam amém. Amém? Aplaude o Senhor que Ele é bom. Deus abençoe a todos. Você que precisar de oração, eu vou estar aqui. Segunda-feira você vai ter culto, vai? Dá para você vir pregar? Segunda-feira já temos um pregador, hein? Deus abençoe, tá?